nesta aula preliminar a gente vai estudar dois conceitos muito importantes antes de entrar na parte de limite, que é o conceito de função e o conceito de distância. Bom, inicialmente vamos falar sobre funções. O que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos A e B, de maneira que para cada elemento x que estiver em A, ele está relacionado com um único elemento em B, que é normalmente denotado com y igual a f de x. Bom, algumas noções básicas. Esse conjunto A, ele é conhecido como domínio da função. O conjunto B, ele é conhecido como contradomínio da função. E o conjunto de todos os y igual a f de x é conhecido como a imagem da função. Isto é, a imagem de f é o conjunto de todos os y igual a f de x, onde x é um elemento de A. Tá? Ao longo de todo o curso de cálculo 1 e boa parte de cálculo 2, vamos trabalhar com um tipo específico de funções, que são funções cujo domínio são números reais, ou seja, trabalharemos com funções do tipo f. É uma função que vai estar definida num conjunto I. Esse conjunto I é algum subconjunto dos números reais e o contradomínio vai ser os números reais. Cuidado, isso é para o curso, no curso de cálculo 1 inteiro, tá? Vamos trabalhar com esse tipo de funções, não vamos trabalhar com nenhum outro tipo de funções, tá? Geralmente, esse conjunto I, tá? Então, geralmente, não tem que ser necessariamente, mas geralmente o conjunto I ele pode ser um intervalo aberto do tipo AB, pode ser também um intervalo fechado AB, pode ser um intervalo semiaberto ou semifechado, tá? Do tipo AB, onde não inclui A, mas inclui B, ou pode ser um intervalo infinito, do tipo menos infinito A, ou também pode ser do tipo B mais infinito. Tá? Então, ao longo do curso, o domínio pode ser, o mais comum é que seja esse tipo de conjuntos, mas o contradomínio vai ser sempre os números reais. Tá? Vamos ver um exemplo bem simples de função. Por exemplo, se A for o conjunto formado pelos números 1, 2, 3 e 4, e B for o conjunto formado pelos números reais, que são π, e raiz de 2, tá? Então, uma função entre A e B pode ser o seguinte conjunto, pode ser o conjunto formado pelo 1 e o π, o 2 e o E, tá? O 3 e o raiz de 2, o 4 e o π, tá? Esse aqui seria um exemplo de uma função entre o conjunto A e o conjunto B. Observem duas coisas. Primeiro, todos os elementos de A estão relacionados com algum elemento de B. E outra coisa, nenhum elemento de A está relacionado com dois ou mais elementos de B. Cada elemento de A tem um único companheiro em B. Tá? Nesse caso, com a notação de y igual a f de x, a gente pode observar então que para essa função o f de 1 seria π, o f de 2 seria e, o f de 3 seria raiz de 2 e o f de 4
seria π, tá? Numa outra notação. Já se considerarmos o seguinte conjunto ou relação, dada por G igual a 1 com π, 2 com E, 1 com E, 3 com π e 4 com raiz de 2, isso daqui, mesmo que seja uma relação, porque ele é uma relação entre os dois conjuntos, G de 1 é π, G de 1 é igual a E. Isso daqui fere o princípio de que um elemento no domínio só pode estar relacionado com um elemento do contradomínio. Agora, associado à ideia de função, temos três conceitos, tá? Esses três conceitos são o conceito do que seria uma equação, o conceito de gráfico e o conceito em si de função. Por que eu quero fazer uma diferenciação? Porque normalmente achamos que toda equação é uma função ou que todo gráfico representa uma função, mas isso não é verdade, são três conceitos diferentes. Por exemplo, se considerarmos a equação x² mais y ao quadrado igual a 1, isso é uma equação. Porém, ela não é uma função. Por que ela não é uma função? Ela não é função, pois não é função, pois se x é igual a 0, então o y tem duas possibilidades. O y pode ser 1, ou então o y pode ser o menos 1. Ou seja, o 0, através dessa equação, está relacionado com dois valores, o que fere a definição de função. Portanto, essa equação não representa uma função, tá? Bom, também sabemos da geometria analítica que a equação x² mais y² igual a 1 representa no plano cartesiano uma circunferência de raio 1, tá? Com centro na origem. Temos uma circunferência de raio 1. Observem que nesse gráfico, isso representa um gráfico, mas ele não representa o gráfico de uma função, porque nitidamente aqui, quando x vale 0, o y vale 1, mas ao mesmo tempo, quando x vale 0, o y também pode ser menos 1. Ou seja, no gráfico também podemos perceber que temos, para um valor x, vários valores de y. Como é o caso, por exemplo, do valor aqui, se a gente pôr raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, ele também está relacionado com dois valores aqui, que seria o raiz de 2 sobre 2 em y, tá? Esse seria um parzinho que satisfaz a equação, seria raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mas também temos um valor aqui embaixo, que é o menos raiz de 2 sobre 2, tá? Obtendo assim outro companheiro para a raiz de 2 sobre 2, ou seja, a raiz de 2 sobre 2 também está relacionado com menos raiz de 2 sobre 2, tá? E por que eu sei que eles estão relacionados? Bom, se você chamar raiz de 2 sobre 2 de x e chamar o y de raiz de 2 sobre 2, observem que ele satisfaz essa equação, ou seja, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, isso vai dar exatamente igual a 1. E o mesmo acontece com a dupla quando x vale raiz de 2 sobre 2 e quando y igual a f de x vale menos raiz de 2 sobre 2, pois raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado também equivale a 1. Tudo bem? Então,
Muito cuidado com essa diferenciação. Temos três conceitos que estão envolvidos no conceito de função, que é uma equação. Uma equação pode ou não representar uma função, e os gráficos, que é o conjunto de todos os pares de pontos no plano cartesiano, eles também podem ou não representar uma função. Então, muito cuidado. Nem toda equação representa uma função e nem todo gráfico representa uma função. Por isso que é fundamental a definição de função, ou seja, para cada elemento do domínio, existe um único elemento no contradomínio com o qual ele está relacionado. Bom, consideremos agora duas funções. A função f de x, dada pela equação linear x mais 5, e consideremos, por outro lado, a função g de x, dada por x ao quadrado menos 25, dividido por x menos 5, tá? Primeiro, observemos que as equações que representam cada uma das funções são bem diferentes, tá? Em princípio, bem diferentes. Por outro lado, vamos analisar as características de cada uma. Por exemplo, para o caso de f de x, o domínio de f são todos os números reais, pois não temos nenhuma restrição para os valores de x que podem ser substituídos na equação. A imagem de f, ela também são todos os números reais. Por que são todos os números reais? Bom, porque, como sabemos, a equação de f de x igual a x mais 5, ela pode ser representada no plano cartesiano por uma reta, dado que é uma equação linear, então eu tenho uma reta que passa aqui pelo ponto 0, 5, ou seja, quando x vale 0, o f de x, que é o y, é igual a 5. Tá? E, portanto, a imagem seriam todos os números reais também. No caso da g, é um pouco diferente. Por quê? Porque o domínio da função g de x, ela não pode ser todos os números reais, dado que quando x é igual a 5, a função g não está definida. Tá? Então, o domínio de g vai ser todos os números reais, exceto o número real 5. Tá? Por outro lado, a imagem da função g de x, ela vai ser todos os números reais, exceto o número 10. Tá? E como é que a gente sabe disso? Bom, se vocês observam com cuidado, algebricamente, quem é g de x? Algebricamente, podemos chegar no seguinte, ó. G de x, que não é mais do que x quadrado menos 25, dividido por x menos 5. Isso daqui é igual a x menos 5 vezes x mais 5, dado que temos uma diferença de quadrado, dividido por x menos 5, tá? E então, observamos, aqui temos que ter um pouco de cuidado, que se x for diferente de 5, cuidado, que eu vou pôr um igual, só que vou pôr uma restrição. Aqui eu vou dizer, isso só vai ser igual se x for diferente de 5. Se x for diferente de 5, então, essa expressão inteira, tá? Toda essa expressão vai ser igual a x mais 5. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a função g, para todo valor diferente de 5, ela coincide com a função f, tá?
E o que acontece em 5? Bom, em 5 a gente não sabe o que acontece, porque o 5 não faz parte do domínio, tá? Então, de maneira gráfica, a gente pode representar essa função g da seguinte maneira. Ó. Se aqui temos os eixos x e y, a função g igual, quando x vale 0, o y vale 5, igual que na função f de x, porém, quando x vale 5, aqui em x igual a 5, a gente não sabe o que acontece na imagem, tá? Por isso que aqui a gente faz um furinho, tá? Significando que essa função, nesse ponto, ela não está bem definida, tá? Não temos um valor que corresponda ao f de 5, tá? Dessa maneira, observem que temos duas funções, elas são diferentes, tá? Mesmo que para todos os valores diferentes de 5, as funções coincidam, tá? Mesmo assim, as funções, elas são diferentes. E isso por quê? Porque você tem domínios diferentes, tá? Então, quando a gente analisa uma função, tem que analisar cuidadosamente, com todos os fatores envolvidos. Nesse caso daqui, você tem duas funções cujas equações são diferentes. Isso faz com que as funções tenham domínios diferentes, tem imagens diferentes, tá? E mesmo assim, os valores são iguais entre g de x e f de x, coincidem em todos os valores, desde que x seja diferente de 5, tá? Bom, nesse ponto é notável a importância do domínio no estudo das funções, tá? Como trabalharemos com funções onde o domínio e a imagem estão relacionados com números reais, é importante saber quando as operações dos números reais estão bem definidas ou não, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o domínio das nossas funções, tá? Então, de novo, para a gente determinar o domínio de uma função real, ou seja, com contradomínio igual a números reais, se domínio algum subconjunto de números reais, é fundamental saber quais operações estão bem definidas e quais não dentro dos números reais. Então, vamos começar com as operações básicas, tá? Que são o produto de números reais, a soma e a diferença de números reais. Essas três operações, eles sempre estão bem definidas. Como assim estão bem definidas? Bom, estão bem definidas no sentido que, dados dois números reais, é sempre possível, sem importar quais forem, multiplicar os números reais, somar ou fazer diferença entre eles. Tá? Então, não temos nenhum problema com somar, multiplicar ou fazer diferença. Tá? Já no caso da divisão, ela nem sempre está bem definida. Tá? A divisão de dois números reais nem sempre está bem definida. O que eu quero dizer com nem sempre está bem definida? Bom, o que eu quero dizer é que, dados dois números reais quaisquer, eu não posso dividir eles sempre. Tá? Então, vamos estudar vários casos aqui. Bom, o primeiro caso, que é o mais comum, é quando eu tenho dois números reais, suponha que A e B são dois números reais, só que A é diferente de zero e, ao mesmo tempo, B é diferente de zero. Se os dois são diferentes de zero, então a divisão entre A e B ela está bem definida. Tá? A dividido B está bem definido. Tá? E como a gente sabe
que a divisão está bem definida? Bom, se A e B são diferentes de zero, por exemplo, no caso em que A seja igual a 10 e B seja igual a 5, a divisão entre A e B seria 10 dividido entre 5. Bom, a gente sabe que essa divisão é igual a 2, mas por que essa divisão é igual a 2? Bom, essa divisão é igual a 2, pois, como a gente sabe que a multiplicação, a divisão é a inversa da divisão, a multiplicação é a inversa da divisão, tá? Então, 10 dividido 5 é igual a 2, pois a multiplicação entre 2 e 5 é igual a 10, tá? A partir desse conceito de divisão, a gente pode pensar no seguinte, bom, e o que acontece no caso em que A seja igual a 10, vale 10, e o B seja igual a 0? Observem que nesse caso a pergunta é, bom, será que existe algum número que é o resultado de dividir 10 entre 0? Será que existe um número real x, que é o resultado da divisão entre 10 e 0? E a resposta é não. Não existe tal número x, número real. Tal número real x. Por que não existe tal número real x? Bom, não existe esse número real x, porque se ele existisse, pois se 10 dividido 0 fosse igual a x, então, dado que a multiplicação é o inverso da divisão, deveríamos ter que 10 teria que ser o resultado de x multiplicado por 0. Só que x multiplicado por 0, como a gente sabe, é sempre igual a 0. Logo, não existe um número x que seja o resultado entre 10 e 0. Tá? Então, divisão por 0 não determina um número real. Tá? Portanto, ele fica de fora do domínio das funções. Qualquer valor de x que provoque um denominador zero, ele sai do domínio das funções. Bom, o outro caso é, bom, e o que acontece se A for 0 e, ao mesmo tempo, B for 0? Agora, complica um pouquinho mais. Por quê? Porque resulta que quando eu tenho 0 dividido por 0, a pergunta é, qual é o valor de x que seria o resultado da divisão de 0, 0? De 0 com 0. Pelo mesmo argumento, ou seja, dado que a divisão é o inverso da multiplicação, se x é o resultado da divisão entre 0 e 0, então poderíamos concluir que 0 é igual a x vezes 0. E observem que isso é verdade, isso daí é verdade para qualquer x. Para qualquer número real x, é verdade que 0 é igual a x vezes 0. Portanto, isso quer dizer o quê? A gente disse que essa operação provoca uma indeterminação. Tá? Então, aqui apareceu um novo conceito, que é o conceito de indeterminação. Porque observem que loucura. Isso quer dizer que 0 dividido entre 0 pode ser qualquer coisa. Por exemplo, 0 dividido 0 pode ser 7. Por que 0 dividido pode ser 7? Pois, se eu multiplicar 0 vezes 7, vai dar 0. Mas, ao mesmo tempo, 0 dividido por 0 também pode ser π. Por quê? Pois 0 também é o resultado da multiplicação entre π e 0. Tá? Então, nesse caso, no caso de divisão de 0 com 0, o que a gente tem é uma indeterminação. É uma indeterminação. Por quê? Porque qualquer valor
satisfaz essa divisão, tá? Diferente do caso em que A é 10 e B é 0, porque nesse caso não existe nenhum número real, tá? Então, são dois tipos de problema na operação de divisão. Você tem uma indeterminação, quando tanto o numerador quanto o numerador e o denominador são 0, ou você tem uma não existência, que é no caso em que o numerador é diferente de 0 e o denominador é igual a 0. Tudo bem? Então, em resumo, com a divisão sempre temos que ter cuidado, tá? Porque temos que analisar como são o numerador e o denominador. Lembrando o que estamos fazendo. Estamos vendo quais operações dentro dos números reais estão bem definidas e quais dão problema. Já analisamos produtos, soma e diferença, que elas estão sempre bem definidas, tá? E a divisão tem que ter cuidado. Bom, que outro tipo de operação a gente faz? A gente faz com números reais raízes quadradas, tá? Por exemplo, então temos operação, mais uma operação aqui, que é a operação raiz, tá? Raiz pode ser quadrada, na verdade pode ser raiz de qualquer número par, tá? Com número par. Mas se eu vou exemplificar aqui com a raiz quadrada, que ela soluciona o restante, tá? Bom, como é que é definida a raiz? Por definição, dissemos que o y, tá? Dissemos que o y é igual a raiz de x se, quando eu elevar ao quadrado o y, dá como resultado x. Mas observe, y elevado ao quadrado, independente de quem for y, isso sempre vai dar um número maior ou igual a 0. Portanto, o valor de x ele tem que ser sempre positivo. Logo, x tem que ser sempre positivo, tá? Isso acontece com a raiz quadrada ou com a raiz de qualquer número par, tá? Uma raiz com um número par vai acontecer o mesmo, tá? Esse valor vai ser sempre positivo. Então, qual é a restrição quando temos uma raiz? Bom, quando temos uma raiz, a restrição para esse valor de x é que não só o x, mas o que esteja dentro da raiz, tem que ser sempre um número positivo, tá? Nesse sentido, a gente pode afirmar, tá? Uma afirmação aqui é que não existe nenhum número real x que represente ou que dê como resultado coisas como raiz de menos 1, raiz quarta de menos 7, raiz quadrada de menos 3, tá? E assim por diante. Não existem raízes de números negativos. E quando eu digo que não existem, em relação aos números reais. Não existem números reais que correspondam a raízes de números negativos. Obviamente, tem os números complexos, mas isso não dá-nos a conta no curso de cálculo 1. Lembrando que estamos trabalhando unicamente com números reais, tá? Bom, outra operação que aparece, ou que é bem comum e que pode dar problema, são os logaritmos. Tá? Por quê? Porque resulta que os logaritmos eles estão definidos para um valor maior que 0, ou seja, se A é maior que 0, o logaritmo em base A de x é igual ao número b, se somente se A elevado a b
é igual a x. Dessa maneira, observe que, como A é um número positivo, então A elevado a B é sempre um número positivo. E dessa maneira, como A elevado a B é positivo, então x sempre vai ser um número positivo. Observem que nesse caso não cabe nem a igualdade, tá? Porque o A é estritamente positivo e o logaritmo só pode ser definido a partir de uma base positiva, tá? Então, de novo, logaritmos de números negativos não estão bem definidos, tá? Em resumo, o que a gente pode dizer? Bom, em resumo aqui. Um valor de x não pertence a um domínio quando um valor x não pertence ao domínio de uma função. Geralmente, não são todos os casos, mas é o mais comum. Então, um valor x em R, ele não pertence, não está no domínio de uma função f, sim. Geralmente são nesses três casos. X faz um denominador ser zero. Tá? Segundo, o x faz a expressão dentro de uma raiz ser negativa ou então x faz a expressão dentro de um logaritmo ser negativo ou zero. Tá? E esses são os casos que a gente deve ter mais cuidado na hora de determinar o domínio de uma função. Bom, vamos fazer alguns exemplos. Bom, por exemplo, vamos determinar o domínio da seguinte função, da função determinar o domínio de f de x, se f de x é igual a x mais 3 dividido x quadrado menos 5x mais 6, tá? Queremos determinar o domínio dessa função. Bom, quem é o domínio de f? Por definição, o domínio de f seriam todos os números reais, exceto aqueles valores que fazem o denominador ser zero, tá? Ou seja, são todos os números reais, tais que x quadrado menos 5x mais 6 é diferente de zero. Porque se x faz o denominador ser zero, como vimos antes, isso não está bem definido dentro dos números reais. Então, a nossa tarefa agora é determinar para quais valores são zero, e aí retiramos do domínio, tá? Então, observe que a pergunta é, quando é zero, então? Quando x quadrado menos 5x mais 6, isso é igual a zero. Bom, se fatorarmos, temos que isso é x menos 3 vezes x menos 2 igual a zero. E daqui concluímos que esse denominador é igual a zero sempre que x for 3 ou então quando x é 2. Ou seja,
para x igual 3 e x igual 2, o denominador vira zero. Então, nesse caso, quem é o domínio de f? Bom, o domínio de f seria todos os números reais que são diferente de 2 é diferente de 3. Porque para esses valores, o denominador é não nulo, tá? Então, esse seria o domínio da nossa função, tá? Um outro exemplo relacionado com raízes poderia ser essa função aqui, f de x igual a raiz de x quadrado menos 5x mais 6. Tudo bem? Bom, nesse caso, observem que x quadrado, neste caso daqui, x quadrado menos 5x mais 6 pode ser zero, tá? Isso não é um problema nesse caso, era um problema no anterior. O que não pode acontecer aqui é de x quadrado menos 5x ser negativo. Então, quem vai ser o domínio de f? O domínio de f vai ser formado por todos os números reais, tais que o que está dentro da raiz, ou seja, x quadrado menos 5x mais 6, seja positivo. E pode ser zero também. Não tem nenhum problema ser zero quando falamos em raiz, tá? Então, o que a gente tem que encontrar é quais são os números reais para os quais essa função quadrática é positiva. Se lembrarmos um pouquinho, isso daqui é a equação quadrática, ela representa uma parábola, tá? Sabemos que as raízes encontradas no exercício anterior são 2 e 3, tá? E então a parábola, ela é meio que uma parábola desse tipo aqui, tá? Observe que para valores menores que 2, a parábola é positiva, tá? Já para valores entre 2 e 3, a parábola fica abaixo, ou seja, aqui é negativo. E para valores maiores que 3, a parábola é positiva, tá? Então, a pergunta é, onde é que x quadrado menos 5x mais 6 é positiva? E a resposta é, bom, você pode considerar todos os valores que vão de menos infinito você pode considerar, então, todos os valores que vão de menos infinito até 2, incluindo 2, porque no 2 é zero, união com todos os valores que vão de 3 até mais infinito. Por quê? Porque nessa região, o polinômio x quadrado menos 5x mais 6 é positivo, tá? Então, dessa maneira, o domínio da nossa função é esse conjunto de números, ou seja, qualquer x que estiver ali, ele está no domínio da nossa função, tá? E a gente pode ter casos de ter uma mistura de várias coisas. Por exemplo, considera essa função aqui, f de x igual a raiz de x dividido por x quadrado menos 1. Então, aqui temos dois problemas que podem interferir no domínio, tá? Quais são as restrições? Primeiro, o denominador tem que ser diferente de zero, tá?
Então, nesse caso, primeiro, x² menos 1 tem que ser diferente de zero. Onde é que x² menos 1 é diferente de zero? Bom, x² menos 1 é zero quando x vale 1 ou menos 1. Logo, o x ele tem que ser diferente de 1 e também tem que ser diferente de menos 1. Porque em 1 e em menos 1, o denominador é zero. Por outro lado, temos que ter que o que está dentro da raiz, ou seja, para x estar no domínio, tem que ser satisfeito que x sobre x² menos 1 tem que ser um valor maior ou igual a zero. Tá? Nesse caso, a gente tem que fazer uma análise para saber quando esse quociente é positivo. E o que se faz nesse tipo de situações? Bom, temos que analisar o que acontece com cada um dos fatores envolvidos. Bom, o primeiro fator seria o numerador, né, que seria x. Quando x é positivo. Quando x é maior ou igual a zero. E a resposta é simples. Bom, x é positivo na região à direita de zero e x é negativo na região à esquerda do zero, tá? Agora vamos analisar o x² menos 1. Bom, o x² menos 1, quando ele é positivo, de novo, aqui temos uma equação que representa uma parábola, tá? As raízes são o menos 1 e o 1, tá? E nesse caso, temos uma parábola que é desse jeito aqui. Então, quando essa parábola é positiva? Bom, essa é positiva na região para valores menores que menos 1, aqui a parábola é positiva, e para valores maiores que 1, também é positiva. Já para valores que estão entre menos 1 e 1, a parábola ela é negativa, tá? Agora temos que fazer um balanço do que acontece com as duas juntas, porque uma está no numerador e outra no denominador, tá? Então, o que acontece com o sinal de x dividido por x² menos 1? Então, vamos fazer uma análise conjunta. E a gente obtém o seguinte, ó. Pontos importantes, o menos 1, x não pode ser menos 1, o 0 e o 1. Cuidado, x pode ser menos 1? Não, porque faz um denominador ser 0, tá? X pode ser 1? Também não, porque faz um denominador ser 0. Porém, x pode ser 0, não tem nenhum problema. Porque quando x é 0, o quociente dá 0, né? Que dá 0 dividido por menos 1, que é igual a 0. Agora queremos ver os sinais. Quando é positivo, na primeira região, que é quando x é menor que menos 1, menos com mais dá menos, tá? Na região entre menos 1 e 0, a gente tem que dar menos com menos, que vai dar mais. Na região entre 0 e 1, a gente tem mais com menos, que dá menos. E a região depois do 1, a gente tem mais com mais, que dá mais, tá? Lembrando que qual região temos que escolher? Ó? Temos que escolher aquela região onde o quociente que é expressado nessa última linha é positivo, tá? Isso quer dizer, então, onde é x dividido por x² menos 1 positivo, a resposta é que x tem que estar ou no intervalo que vai de menos infinito até menos 1, desculpa, corrigindo aqui. X tem que estar na região que vai de menos 1 até 0. Não posso considerar o menos 1, mas posso considerar o 0. Ou então, por isso eu coloco uma união, x tem que estar
entre 1 e infinito. Tá? E não posso considerar o 1, entre 1 e mais infinito. Dessa maneira, então, eu posso dizer que o domínio, logo, podemos concluir, então, que o domínio da função f vai ser o conjunto de todos os números que estão de menos infinito, de menos 1 até 0, considerando o 0, união com todos os valores que vão de 1 até mais infinito, tá? Sendo esse, então, o domínio da função raiz de x sobre x quadrado menos 1. A segunda parte dessa aula agora é falar sobre distância e sua relação com o valor absoluto, tá? O valor absoluto, ou algumas vezes chamado de módulo de um número real x, ele é definido como o mesmo número x, desde que ele seja maior ou igual a 0, ou então ele é menos x, se x for um número negativo. Observe que a primeira conclusão que podemos tirar dessa definição é que o valor absoluto de um número x, ele sempre é maior ou igual a 0, tá? Por quê? Porque se x é positivo, dá o mesmo valor. Já se x é negativo, menos x vai ser um número positivo, tá? Alguns exemplos breves é que você pode considerar o valor absoluto de menos 5. Dado que menos 5 é um número negativo, então o valor absoluto de menos 5 ele é calculado como menos 5, tá? Que dá como resultado 5. Agora, se a gente quer ver qual é o valor absoluto de 5, dado que 5 é um número positivo, então o módulo de 5, ou o valor absoluto de 5, vai ser exatamente igual a 5. Numa primeira olhada, parece que é uma definição simples, e aí você pergunta, bom, mas para que serve isso? Qual é a vantagem dele? Bom, a ideia de valor absoluto está relacionada com a ideia de distância, uma relação bem estreita. Quando a gente pensa no módulo de 5 ou módulo de menos 5, a gente percebe que o módulo de menos 5 ele é igual ao módulo de 5, tá? Isso não é uma coincidência, não. Isso vem da reta real. Quando a gente fala em valor absoluto, na verdade, estamos pensando em distância, tá? Se considerarmos a reta real e o zero, o que significa o valor absoluto de x, tá? A gente pode ver com uma outra cara. Aqui temos o 5. O valor absoluto de 5 é a distância que tem do 5 até o 0, tá? Isso daqui é o módulo de 5. E observem que isso é exatamente igual à distância que tem do menos 5 até o 0, tá? Então, isso daqui também é igual ao módulo de menos 5. Então, uma outra maneira de olhar o valor absoluto de um número real x é que ele representa, o módulo de x, ele representa a distância de um número x até a origem, tá? E então temos uma definição algébrica e temos uma definição geométrica, tá? Bom, ele só serve para calcular a distância de um número até a origem, porque isso é simples, mas na verdade não. O valor absoluto ele vem para determinar a distância entre qualquer dois números reais. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem dois números reais, o número real A e o número real B.
dado o número real A e o número real B, eu quero saber qual é a distância que tem entre A e B. A distância que tem entre A e B. Bom, isso vai depender de como estão situados o A e o B. Então, a distância entre A e B vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos B, sempre que o A for maior que o B. E de outra maneira, a distância entre A e B vai ser igual a B menos A, no caso em que o A for menor que B. Observem que isso está bem parecido com a definição de valor absoluto. Por quê? Porque isso aqui pode ser escrito como A menos B, sempre que A menos B for maior ou igual a zero, ou então vai dar B menos A, que é equivalente a menos A menos B, sempre que o A menos B for negativo. Tá? Em termos de valor absoluto, observem o seguinte, que a distância entre A e B, ela pode ser definida como o valor absoluto entre A de A menos B. Tá? Então, dados os dois números reais, a distância que tem entre A e B é o valor absoluto de A menos B. Tá? Então, o valor absoluto, ele nos dá uma definição do que seria a distância entre dois números reais. Por exemplo, se a gente quiser saber qual é a distância que tem entre o menos 7 e o 13, tá? A gente não precisa pensar muito, porque é simplesmente o módulo que tem, o módulo de menos 7, menos 13, o módulo de A menos B, que vai ser igual ao módulo de menos 20, né? Que é igual a 20. E observem a vantagem, eu não preciso ter uma ordem específica, porque esse módulo também é igual ao módulo que tem entre 13 e menos 7, que seria o módulo de 20, que é igual a 20, tá? Então, o valor absoluto de um número e a distância, eles estão bem conectados entre eles. Então, quando pensamos em valor absoluto, vamos pensar automaticamente em distâncias, tá? E por que a gente quer falar em distâncias? Bom, a gente quer falar em distâncias porque vamos querer aproximar, queremos chegar na definição de limite, tá? E a definição de limite, ela faz referência a estar perto de, ou seja, estar perto significa distância pequena, tá? Por isso que precisamos do valor absoluto. E um dos problemas mais recorrentes no entendimento da definição de limite é que não se tem essa noção ou essa relação entre valor absoluto e distância. Para isso, vamos falar um pouquinho então da relação entre desigualdades e valor absoluto, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma relação do tipo valor absoluto de x é menor que c, o número c qualquer positivo, tá? Ou seja, se c for um número real positivo, então módulo de x é menor que c, se somente se x está entre menos c e c. É muito bom se acostumar com a definição geométrica, porque o que significa
esse termo aqui. Lembrando que valor absoluto de um número x é a distância que tem do x até a origem. Então, na verdade, isso daqui pode ser lido da seguinte maneira. Quais são os números x? São os valores de x cuja distância até a origem é menor que o valor c. Isso é o que está dizendo aqui. Quais são os valores x? Tais que a distância até a origem é menor que c. E a resposta é que x tem uma distância até a origem menor que c, desde que ela esteja no intervalo entre menos c e c. O que é claro, né? Porque se aqui eu tenho o menos c e aqui eu tenho c, aqui eu vou ter o zero. Se x pertence a esse intervalo, então certamente a distância que tem de x até a origem é menor que c, para qualquer ponto nesse intervalo. Tudo bem? Então, o módulo de um número é menor que c, se somente se x está entre menos c e c, ou de maneira equivalente, x pertence ao intervalo de menos c até c. Tá? Isso daqui pode ser um pouco mais sofisticado, de novo. Se c for maior que zero, por que o c tem que ser maior que zero? Bom, o c tem que ser maior que zero porque não faz sentido o c ser negativo. Porque se o c é negativo, o módulo não pode ser menor que o número negativo. Porque nesse caso, o módulo seria um valor negativo. E isso não acontece, porque como vimos, o módulo é sempre um número positivo. Então, nesse caso, o módulo nunca pode ser menor que um valor negativo, tá? Então, isso só faz sentido quando c for positivo, tá? Agora, a gente poderia pensar, bom, da mesma maneira, se c for um número positivo, então quais são os valores de x? Quais são os valores de x, tais que a distância até a origem é maior que um valor c? E qual é a resposta a essa pergunta? Bom, a resposta a essa pergunta é que o número x tem distância até a origem maior que c, se somente se x é maior que c, ou então x é menor que menos c, tá? De novo, o que representa isso em termos de distância? Isso daqui quer dizer quais são os valores de x cuja distância até a origem é maior que c, tá? Então, a gente encontra que os valores de x que têm uma distância maior que c até a origem são aqueles que estão fora do intervalo que vai de menos c até c, porque se aqui está menos c, e aqui está c, e aqui está zero, entre menos c e c estão todos os valores cuja distância é menor que c. Portanto, para valores menores que menos c, ou valores maiores que c, a distância até a origem, para esses valores de x, nessas duas regiões, a distância até a origem vai ser maior que c, tá? Que o valor c. De novo, faz sentido pensar, e o que acontece se c for negativo? C pode ser negativo? Bom, no caso C negativo, o módulo ele é sempre positivo. Portanto, ele sempre vai ser maior que o número negativo, tá? Então,
não é muito interessante pensar quando o módulo é maior que o número negativo, porque sempre o módulo é maior que o número negativo, dado que o módulo é sempre positivo, tá? Então, essas duas questões, elas funcionam quando o C é um número positivo, tá? Bom, a gente pode incrementar um pouco isso aqui e poderíamos pensar, então, como funciona se tivermos dois valores envolvidos. Então, por exemplo, o que significa, como eu posso comparar isso daqui? O que significa que x menos c é menor que delta, tá? Quem são c e delta? C, deixa eu trocar aqui melhor. O que significa, por exemplo, que o módulo de x menos a é menor que delta, onde a é um número real qualquer, tá? E delta é um número positivo, tá? A pergunta é, o que significa isso? Lembra o que significava x menos a? Bom, x menos a representa os valores de x cuja distância, o módulo de x menos a, ele representa a distância que tem o x de a, tá? Então, toda essa expressão significa quais são os valores de x cuja distância até a é menor que delta. Logo, pelo que vimos há pouco, isso acontece se somente se x menos a está entre menos delta e delta. Ou de outra maneira, de maneira equivalente, se eu passar esse a somando aqui e aqui, eu vou ter que x ele está entre a menos delta e delta mais a. Então, de maneira gráfica, a gente tem o seguinte, temos o valor de a, aqui temos a mais delta, aqui temos a menos delta, um intervalo simétrico, e se x está entre a menos delta e a mais delta, ou seja, se x está nessa região em laranja, isso significa que qualquer x nessa região, a distância que tem de x até a vai ser menor que delta. Tudo bem? Da mesma maneira, a gente pode se perguntar o que acontece quando x menos a é maior que delta. Bom, então, analogamente, a gente tem que x menos a em módulo é maior que delta, se somente se x está na região oposta, ou seja, nesse caso, a gente tem o a menos delta, o a mais delta, e na região contrária, ou seja, em toda essa região aqui, a distância que tem de x até a é maior que delta. Tá? Nessa região, fora desse intervalo, do intervalo a menos delta a mais delta, a distância que tem de x até a, ela é maior que delta. Tá? Em termos de conjunto solução, dissemos que a distância de x até a é maior que delta, se somente se o x pertence ao intervalo que vai de menos infinito até a menos delta, ou então o x pertence ao intervalo que vai de a mais delta até
ou mais infinito, tá? Na parte de cima, a gente tem que x menos a é menor que delta, x menos a é menor que delta, se somente se somente se, o x ele pertence ao intervalo que vai de a menos delta até a mais delta. Esses conceitos que relacionam valor absoluto e desigualdades, eles vão ser fundamentais para a gente desenvolver a ideia de limite, tá? Agora vamos fazer uns exemplos numéricos, tá? Só para pegar essa noção, mas lembrando, isso daqui é fundamental. Manipular desigualdade junto com valor absoluto é fundamental para poder entender a ideia de limite. Suponha que queremos determinar, determine o conjunto dos números reais cuja distância até 7 é menor que 3. Bom, para responder essa pergunta se um número tem uma distância até 7 menor do que 3, então ele tem que satisfazer a seguinte desigualdade, é que x menos 7, aqui você tem a distância de x até 7, tem que ser menor que 3. Pela definição acima, quando que isso acontece? X menos a é menor que 7, nesse caso, o a é o 7 e o delta é 3. Então, x menos 7 é menor que 3, se somente se, podemos fazer assim, x menos 7 está entre menos 3 e 3, ou de maneira equivalente, somando ambos lados 7, fica aqui menos 3 mais 7, menor que x, menor que 3 mais 7. Logo, x é um valor que está entre 4 e 10. Tá? Então, qual é o conjunto dos números cuja distância até 7 é menor que 3? Bom, a resposta a essa pergunta é que o conjunto é o intervalo que vai de 4 até 10. Nesse caso, o 4 e o 3, o 4 e o 10, eles não fazem parte da solução. Determinar x tal que o módulo de 3x mais 2 seja maior que 5. Tá? Queremos encontrar essa solução. Bom, então vamos lá. Nessa parte, a gente pode lembrar da relação entre o valor absoluto e maior que. Lembrando. Lembre. O módulo de um número é maior que C, um número C positivo, se somente se o x for maior que C, ou então x é menor que menos C. Tá? Dessa maneira, aplicando para 3x mais 2, temos que se 3x mais 2 em módulo é maior que 5, então 3x mais 2 tem que ser maior que 5, ou a outra opção é que 3x mais 2 seja menor que menos 5. Agora a gente pode solucionar por separado cada uma delas, então a gente tem que 3x é maior que 3, ou seja, x é maior que 1, ou então 3x
é menor que menos 7, ou então 3x, ou melhor, x é menor que menos 7 sobre 3, tá? De maneira gráfica, dissemos que 3x menos 2 é menor que 5 quando sempre que x for maior que 1, ou seja, nessa região aqui, no x maior que 1 ou 3x mais 2 é maior que 5, ou quando x é menor que menos 7 terços, que seria nessa região. Nesse caso, os 7 terços e o 1 não podem ser considerados, pois a distância é exatamente igual a 5, e eu só quero a distância menor, não quero, nesse caso, igual, tá? Então, essa seria a solução de forma analítica, solução de forma gráfica, e a solução em termos de conjunto ou de intervalo seria x tem que pertencer ao intervalo que vai de menos infinito até menos 7 terços, união com o intervalo que vai de 1 até mais infinito, tá? E esses seriam os valores de x, para os quais 3x mais 2 em módulo é maior que 5. Para finalizar, muito importante que para conseguir fixar os conteúdos desta aula sejam resolvidos com consciência os seguintes exercícios, tá? Eu vou passar aqui para vocês fazerem um print, lembrando que estes são só exercícios para fixação de conceitos. Posteriormente, serão propostas listas de exercícios que permitam aprofundar mais os temas propostos.